This was ultimately my call, and it was one of the hardest calls that I've had to make in the 18 years of running the company. Na semana passada, a Meta, holding que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou a primeira grande demissão da companhia. Mais de 11 mil funcionários, cerca de 13% da força de trabalho. Nas palavras de seu fundador, Mark Zuckerberg, a decisão mais difícil que ele já tomou em 18 anos de operação. E a Meta não foi a única Big Tech a anunciar demissões. Nesta sexta-feira, funcionários do Twitter, no mundo todo, relataram ter recebido comunicados de demissão e por e-mail. Depois de comprar o Twitter por $44 bilhões, o bilionário Elon Musk demitiu de uma só vez metade dos funcionários, entre eles o presidente e altos executivos da empresa. Vários outros pediram demissão na sequência, como a chefe de segurança da informação. E agora, Elon Musk fala até na possibilidade de o Twitter, uma empresa deficitária, pedir falência. A imprensa americana teve acesso a um e-mail em que Musk disse que precisava colocar o Twitter num caminho saudável. E por isso, a empresa passaria pelo difícil processo de reduzir a força de trabalho global. Musk escreveu: "Nós reconhecemos que isso vai ter impacto em muitos indivíduos que fizeram contribuições valiosas para o Twitter, mas essa ação é infelizmente necessária para garantir o sucesso da empresa no futuro." Musk também tem anunciado mudanças polêmicas de funcionalidade, como a cobrança pelo selo de verificado e a possibilidade de publicar textos mais longos. Alguns analistas falam até em fim do Twitter. Outros apontam o momento difícil das Big Techs depois do boom nos lucros durante a pandemia. A Amazon, por exemplo, perdeu $1 trilhão em valor de mercado no último ano, enquanto o índice Nasdaq, que reúne ações das empresas de tecnologia, despencou mais de 32% em 2022. O que está acontecendo com as grandes empresas de tecnologia e como isso afeta a experiência dos usuários? Esse é o tema do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e neste episódio converso com Tássius Veloso, editor do Tech Tudo e comentarista da CBN e da Globo News. Fique com a gente. Tássius Veloso, para a gente começar essa conversa contextualizando. O Twitter demitiu metade dos funcionários de uma vez depois que foi comprado pelo Elon Musk. A Meta, controladora de Facebook e Instagram, demitiu 11 mil funcionários, o que representa cerca de 13% do total. O que está acontecendo? Deu a louca nas redes sociais? Elas estão dando prejuízo? O que está rolando? O caldo entornou, né? Ou pelo menos essa é a impressão que a gente tem quando acompanha o noticiário. O importante aqui, Carol, é a gente ter em mente que as Big Tech passaram por um momento de muito crescimento. Em específico na pandemia. Contrataram a rodo, se falava em pleno emprego nos Estados Unidos nesse setor. As pessoas trocavam de emprego assim com uma enorme facilidade. Os pacotes de benefícios eram fantásticos. E havia uma expectativa desse setor de que o crescimento com o digital fosse se manter depois que a pandemia desse uma aliviada. E não é o que está acontecendo. As pessoas estão passando menos tempo com a cara enfiada no celular, no computador, estão vivendo mais a vida, né? O que é sempre bom. Mas, por um lado, isso vem afetando esses negócios todos. E no caso das empresas de varejo, de comércio, também uma queda nas vendas no digital, porque as pessoas estão indo mais para o shopping, para as lojas de rua. Então, as Big Tech estão sofrendo esse baque e com isso começaram a se reorganizar, com demissões, primeiro com congelamento de vagas, mas no começo do ano, assim. Google, Apple, Microsoft, and Snap also reportedly pausing or substantially slowing hiring and cutting back on spending. É meio que a natureza está se curando depois de um período que foi inesperado. Eles tentaram criar musculatura nessas empresas, mas depois provou-se que não era exatamente tudo aquilo que se imaginava. Mas a maioria dessas empresas é muito lucrativa, viu? Esse pessoal está deixando, eles estão ficando menos bilionários. Fora o Twitter, que dá prejuízo ano sim, ano também, todas essas outras elas estão reportando resultados financeiros muito robustos, porém aquém do esperado pelo mercado.
Tassos, falando primeiro da Meta, que controla Facebook e Instagram, como é que a concorrência do TikTok tem afetado essas redes? Elas perderam relevância, perderam anunciantes? É porque se você para pra pensar, o Facebook está fazendo a sua primeira demissão em massa depois de 18 anos. 18, 20 anos, um negócio assim. Então é uma rede que pra gente ainda soa como algo muito futurístico, muito tecnológico, mas tá aí faz tempo. E ela vem perdendo relevância, principalmente diante do público mais novo, que tá no TikTok. Imagina, por exemplo, a sua filha, né? Deve estar no TikTok, no Kawaii, tem várias outras redes aí bombando. Então, não tem a menor relevância o Facebook pra ela, nem entra. Não, Imagina, nem sabe o que é. é. Minha mãe tá no Facebook, minha filha não. É exatamente isso. E o Mark Zuckerberg, ele vem tentando contornar esse problema, implementando novos recursos no Instagram, por exemplo. O próprio WhatsApp, que no Brasil é muito forte, mas não é uma rede social exatamente, é um aplicativo de mensagens. Então, ocorre uma queda de relevância e é bizarro, porque quando o Zuckerberg ele fez a postagem dele anunciando a demissão, ele até tem uma hora que ele demonstra assim, que fica um pouco irritado ou chateado, tá chato com o mercado, porque ele diz, o Facebook tem 3 bilhões de usuários no planeta, e ainda assim não é bem quisto por uma série de outros motivos, né? Cambridge Analytica, né? Quem não lembra disso? Então, vazamento de dados de privacidade. Exato, tudo isso. A consultoria usou as informações para influenciar alguns eleitores americanos na campanha presidencial de 2016. Com tantos detalhes, era possível saber a preferência das pessoas e fazer um marketing político de acordo com as ideologias, as crenças de cada uma delas. Então, tem o fator concorrência. Outro fator importante é o iPhone, o ambiente controlado pela Apple. Porque já faz uns 2 anos, mais ou menos, a Apple implementou no iPhone um recurso que reduz drasticamente o tipo de monitoramento, o tipo de rastreio que as empresas conseguem fazer da sua atividade dentro do celular. E isso é muito importante para a Meta, porque eles utilizavam esses dados de insumo para gerar publicidade que seja mais interessante para a pessoa. Então, a Apple acabou atrapalhando os planos de Zuckerberg também. E para completar, a gente não pode deixar de mencionar o metaverso. Já quer falar desse negócio? Pô, é micadaço, né? Bem micado. O Facebook tem gastado uma grana com isso, mas ninguém frequenta o metaverso ainda, né? Não. Eles anunciaram esse ano um aparelho, um headset de realidade virtual que custa $1.500. Quem que vai comprar um aparelho desses? É muito difícil. Eles até dizem, é para um profissional da área de tecnologia, para um designer e tal. Mas o ponto é que as pessoas não embarcaram nessa ideia. É um micaço ainda maior, porque a empresa mudou de nome, apostando em metaverso. E para você ter uma ideia, somente em 2022, eles vão gastar quase $10 bilhões, porque o Zuckerberg colocou isso na cabeça dele como a próxima grande etapa da internet, do mundo das telecomunicações, do digital e tal. Então, assim, ele quer construir algo que não existe, do zero, custe o que custar. E isso vem impactando também a visão que os acionistas têm, os investidores têm em relação à Meta. É por isso que a empresa perdeu já 70% do valor de mercado nesse ano, porque muita gente não acredita nessa visão, e é uma visão que custa muito caro. A empresa publicou recentemente resultados trimestrais decepcionantes, com queda no faturamento e nos lucros, além da estagnação no número de usuários. Então, somando tudo isso, mais Estados Unidos, com a situação econômica que está muito instável, não se sabe exatamente, tem recessão, não tem recessão, tudo isso complica e as empresas todas elas estão se organizando. O Facebook e a Meta é o caso, para mim, o que mais exemplifica o que vem acontecendo com as Big Tech, porque várias outras, inclusive Apple, Microsoft, Amazon, todas elas estão passando por ajustes depois de um período em que eles eram os caras, né? Ninguém questionava. E hoje em dia não mais. Hoje em dia, muitas perguntas, dificuldades no Congresso, questão de privacidade, enfim, outros tempos, e está até mais difícil para a gente fazer a cobertura disso. Porque antigamente falava muito em aparelho, inovação, os próprios dispositivos de realidade virtual, e agora está uma coisa mais assim, do empresarial, de como é o ambiente de trabalho lá dentro, como as demissões afetam os funcionários aqui no Brasil, né? Porque eles também são impactados. O próprio Facebook, a Meta, vai fechar um dos escritórios em São Paulo, que era assim, os ricos e famosos frequentavam esse escritório. Goldman Sachs, Apple, Facebook. Já fui lá, posso contar aqui com conhecimento de causa. Então, eles estão entrando talvez num novo capítulo das Big Tech mesmo, desse universo da tecnologia que a gente vem acompanhando. E acho que o Facebook realmente é o que mais sofre, né? Porque eles dependem que a pessoa fique navegando ali dentro, né? Para consumir propaganda e tal.
Quem é que fica navegando hoje em dia no Facebook? Você não desfaz o seu perfil, né? O Facebook tem não sei quantas bilhões de contas, mas essas pessoas acessam o Facebook e passam tempo ali dentro do Facebook, me parece que cada vez menos, né? É porque o que acontece? Eles fazem um cálculo de usuários ativos. E da última vez que eu vi, esses usuários ativos era a pessoa que acessou o Facebook uma vez no mês. Assim, é mole também você ter 3 bilhões de usuários no planeta. Agora, é fato que está sim diminuindo o tempo que as pessoas passam nesses aplicativos, porque tem outra concorrência, porque a vida está acontecendo, conforme a gente falou. E o próprio ambiente do Facebook, se você for parar para olhar, ele, hoje em dia, sei lá, parece terra, não tem ninguém ali. E você, geralmente, rede social, você vai frequentar as redes onde estão os seus amigos. Se eles não estão postando, fica complicado. O que você vai fazer ali? O Facebook ainda é muito útil para você saber quem está fazendo aniversário, às vezes, só isso, inclusive, né? É basicamente meu uso atual, para ver quem tá fazendo aniversário. Mas tem algumas comunidades que bombam, sabia? Uma vez me contaram, aqui é anedota, não fui apurar, mas que os amantes de air fryer no Brasil é uma das maiores... Aceita. Exatamente. Agora, Tarsis, o Twitter, em contrapartida, ele tem um número muito menor de usuários, mas que me parece um público mais fiel. Quem usa o Twitter usa mesmo, né? E acessa ali todo dia, consome conteúdo, até se informa muitas vezes pelo Twitter. Por que o Twitter dá prejuízo? O Twitter dá prejuízo porque ele nunca ganhou escala, principalmente isso. Enquanto o Facebook tinha bilhão ou bilhões de usuários, o Twitter sempre fica ali, entre 250, 240 milhões, faz algum tempo. E é uma empresa que custa muito caro, era uma estrutura muito cara, tanto que o Elon Musk decidiu, né, fazer esse corte de metade da sua força de trabalho. Além disso, os anúncios dentro do Twitter nunca pegaram efetivamente. Primeiro eu ouvi dizer que era tudo muito caro e por isso os anunciantes não entravam. Depois que, mesmo entrando na plataforma, a entrega no mercado de publicidade não era exatamente o que se imaginava. Então, esse é um dos fatores para chegar nesse resultado atual. Eu acho importante a gente ter o contexto de que foi uma rede social deficitária durante muito tempo, ao contrário de todas as outras Big Tech. E aí chega Elon Musk com as ideias dele que ninguém entende muito bem, vou cortar na própria carne. E aí, numa quinta, sexta-feira, os computadores começam a travar, as pessoas não têm mais acesso aos sistemas internos da empresa, e assim vai. E é curioso porque existem relatos de ex-funcionários do Twitter que a imprensa americana disseram o seguinte: olha, a gente não tem nem certeza se a plataforma vai continuar no ar, porque tem sistemas de segurança, sistemas da parte mais de vulnerabilidade mesmo, de comportamentos inautênticos. Pessoas muito importantes deixaram a empresa e a gente não sabe quem está cuidando do cercado ali. Elon Musk prometeu que o Twitter não vai se tornar um inferno de todos contra todos, mas especialistas alertam que as demissões em massa na empresa podem afetar a capacidade da rede social de conter a desinformação. Então, tá difícil de acompanhar. Terra arrasada, né? Exato, e aí anuncia, e aí diz que vai ser de um jeito, e depois fala que é de outro. Então é uma situação toda muito frágil, a do Twitter, já faz algum tempo. Essa aquisição, né, anunciada pelo Elon Musk, se você for lembrar, foi quase uma compra por obrigação, porque ele entrou na justiça, brigou com isso. O Twitter não estava exatamente à venda quando ele colocou a proposta dele. Então ficou tudo muito confuso e agora está tendo um êxodo de usuários, porque ele anuncia várias coisas, você não entende muito bem. Aí, como a rede social vai ficar? Ninguém sabe também. E as pessoas estão fugindo do Twitter. O último que sair, que apague a luz, é mais ou menos essa pegada. E há quem diga, tem uma corrente que fala aí, que o Elon Musk ele só concluiu a compra do Twitter porque ele tinha muito receio de precisar dar um depoimento, jurar lá, né, dizer a verdade, somente a verdade, e que começassem a surgir perguntas muito indigestas que ele não quer responder. Como, cara, a pessoa mais rica do planeta, até a última vez que eu chequei, paga aí os 44 bilhões de dólares. Mas se não fosse isso, se ele não tivesse, né, algumas coisas para resguardar, aqui eu tô dando uma suavizada. Mas talvez ele seguisse na justiça para não comprar a rede social.
Mas a mistura toda é muito maluca, né? Porque ele fez uma oferta. A Sim. empresa não estava à venda. Aí depois Primeiro ele voltou comprou atrás. uma posição lá relevante. Aí ele queria ser meio que o manda-chuva, sendo um investidor importante, mas não o dono. Aí não deu certo porque fizeram lá a bala de prata, mexeram no regulamento da empresa, lá fizeram umas coisas corporativas. Aí ele resolveu comprar logo tudo, colocou a bola debaixo do braço e foi-se embora. Então, a impressão que eu tenho é de que nem ele sabe muito bem no que ele está se metendo. Porque se a gente começa a falar de Facebook, tá aí há 18 anos nessa história. E até hoje eles cometem um monte de equívocos, sendo esse o core business, né, o principal da empresa. Imagina uma pessoa que trabalhava com meios de pagamento, aí vai para exploração espacial, ao mesmo tempo em que está cuidando lá da empresa automobilística. Se mete a fazer rede social, é algo completamente deslocado da realidade do Elon Musk. E talvez ele nem esperasse que ia passar por tanto escrutínio quanto ele tem passado. De certa forma, ingênuo, né? Porque a gente sabe que o Twitter está no centro de disputas políticas. Sim. E de moderação de conteúdo. Os bots. Na última eleição americana, o Twitter esteve no centro da discussão, né? Porque Donald Trump ficava disparando tweets ali, tanto é que depois teve a conta suspensa, Capitólio. Né? Invasão do Capitólio. Então, assim, nos Estados Unidos, principalmente, o Twitter está no centro da discussão política. Claro que isso permeia também o YouTube, isso permeia também o Facebook, mas acho que a grande caixa de ressonância do debate político é o Twitter. Sim, os jornalistas todos estão lá, as vozes importantes estão lá, os políticos. Acaba sendo uma grande praça pública de discussão, que era o que o Facebook sempre quis ser e não está conseguindo ser mais. Então o Twitter manteve essa relevância principalmente para quem consome notícia. Mas quando você inventa, por exemplo, de dar verificado para o selo de verificado para todo mundo que paga $8 por mês, assim, você está destruindo um sistema que gabaritava ou que pelo menos outorgava ali dizendo, essa pessoa é quem ela diz que é. Tanto que os próprios anunciantes, que é quem o Elon Musk deseja atrair, eles estão segurando os investimentos na plataforma enquanto não entendem o que está acontecendo. Recentemente, houve casos de empresa farmacêutica, empresa de videogame, títulos assim de cultura, que começaram passam pelos que chamam de impersonation, né? Seria a falsidade ideológica, e você não sabia se você estava lendo a informação oficial ou a informação de uma conta de paródia. Aí o Elon Musk falou, tem que dizer que é paródia na bio do Twitter. Não deu certo, ele falou que tem que avisar que é paródia no nome do perfil do Twitter. Então, assim, isso vai degringolando qualquer confiança que você... Não era muita já, mas a confiança que você ainda teria na plataforma. E aí a gente fica nessa, sem saber para onde vai. Mas para além das funcionalidades, tem um temor dos anunciantes com essa questão da moderação de conteúdo e desse viés político? Porque, por exemplo, ele poderia voltar com a conta do Trump para o Twitter, o que nos Estados Unidos representa um grande problema, né? E como é que ficam essas regras? Que contas são derrubadas? Os bots vão continuar sendo derrubados? Tem toda essa discussão por trás, né? Tem sim, inclusive ele mesmo já falou que é contra os bans, os banimentos permanentes. Então é muito provável que em algum momento, se ele não mudar de ideia, o Donald Trump ressurja na rede social. E os anunciantes, eles estão atrás do que em inglês chamam de brand safety. Você tem que ter uma plataforma que seja comprometida a não expor anúncios relacionados que ataquem minorias, que promovam racismo. O anúncio não pode estar nesse ambiente, né, nessas mensagens. E eles perderam completamente o controle disso. Então, já que você não tem um algoritmo que faça essa coisa, que, né, cumpre esse objetivo, você não tem pessoas para fazer isso, porque foi todo mundo mandado embora, eu não vou colocar mais o meu dinheiro na plataforma. Sabe quem tem um trabalho muito interessante nisso? O YouTube. O YouTube já faz alguns anos que a primeira coisa que eles consideram quando estão pensando em novas funcionalidades, até porque querem ganhar grana, né, isso aqui que a gente vai colocar, de alguma forma, pode interferir na maneira com que as mensagens dos anunciantes é percebida, ou em que contexto essas mensagens são apresentadas, né, dependendo do teor do vídeo. Então o YouTube tem muito cuidado com isso. O Twitter não tem. A Free Press faz parte de uma coalizão de mais de 60 grupos da sociedade civil que na sexta-feira convocou os anunciantes a boicotar a plataforma até que ela se comprometa a ser um lugar seguro. Membros da coalizão se reuniram com Musk depois que estudos acadêmicos relataram um aumento dramático no discurso de ódio, memes nazistas e insultos racistas desde o momento em que ele comprou a empresa.
E aí vai ficar assim, correndo risco. O Elon Musk, Carol, ele já falou até em falência. Ele a primeira reunião geral, zona dele, ele falou... Que motivacional, né? As pessoas já pensando, podia ter vendido as minhas ações, o que eu vou fazer, né, depois dessa onda de demissões. Ele falou que a falência, encerrar a empresa, não é uma carta fora do baralho, não. Então como é que você mantém as pessoas motivadas? Não tem como. Já se sabe o que vai ter mais de mudança de funcionalidade, além dessa história dos verificados? Ele já tinha falado em aumentar o número de caracteres, ia virar meio que um Instagram. Ele quer ser tudo, quer mexer em tudo, e com isso acaba alterando funções que são o que tornou o Twitter o que ele é. Tipo, poucos caracteres. O Twitter sempre teve essa assinatura, foi modificada faz um tempo, mas hoje em dia... Você ainda não consegue publicar um texto inteiro, um artigo jornalístico, por exemplo. Então, é esse o caminho? Existem outras plataformas que fazem isso. Ou então, agora ele quer que todo mundo seja assinante, e se você não for um assinante lá dos $8 por mês, a rede social ela é inabitável, você não consegue mais usar porque, enfim, fica travado. A verdade é que ninguém sabe. Eu acho que nem ele sabe o que ele quer. O ponto é que o Twitter tem um número de usuários relevante, se for considerar, quem não queria ter 240 milhões de usuários? É bastante. Como você rentabiliza isso? Me parece que, como ele não fez muito dever de casa, tudo que surge na cabeça dele, ele manda a equipe tocar. E a equipe faz lá, tanto que recentemente havia 2 selos de verificado. Uma conta podia ter o selo azul e um selo cinza embaixo de oficial. Gente, qual equipe de interface de usuário aprovou esse tipo de coisa? Nenhuma startup faz esse tipo implementa isso. E foi o que eles fizeram. Então, assim, ninguém sabe o que está acontecendo por lá. E aí, Tassos, pra gente fechar tudo isso, né? Você tá falando das redes sociais, a Amazon também perdeu um caminhão de dinheiro em valor de mercado também por isso, né? $1 trilhão. Muita coisa, né? Sim. Porque as pessoas estão comprando menos online. Sim, e o crescimento foi considerado modesto, de 2%, 3%, um negócio assim. Então isso foi o suficiente para já dar uma paulada no valor de mercado da Amazon. Em linhas gerais, tá um período delicado para as Big Tech. É uma nova fase no Vale do Silício, porque alguns anos atrás, quando a gente falava em trabalhar nas Big Techs, era aquela coisa meio do Google, né? Tem horários flexíveis, sala de ping-pong, academia, cachorro. Enfim, 1000 benefícios e tal. Essa fase acabou, as pessoas estão sendo demitidas por e-mail, né? Acabou o amor. Acabou. Se você for parar para pensar, durante muito tempo, essas empresas eram um sonho de consumo, great place to work da galera. E isso não deve mais acontecer, é um novo capítulo, eu diria. Até pra gente que cobre tecnologias, Big Tech, é um novo capítulo na cobertura dessas empresas, porque elas estão em voga muito mais pelos problemas que criaram com o passar do tempo, e tecnologia tem disso, né? Às vezes você faz a coisa sem saber exatamente como aquele recurso vai ser utilizado, mas 30 anos depois da internet comercial, né, no planeta, deveriam ter um pouco mais de cuidado em relação a isso. Mas feito esse parênteses, o que eu percebo é que essas empresas elas querem ser mais austeras do ponto de vista econômico, mais focadas, então não sai disparando um monte de dinheiro para um monte de projeto, de coisa doida assim, e que sejam financeiramente viáveis. Então aquilo qual é o nosso modelo de negócios? O que a gente quer fazer? Todo o restante é um espaço, inclusive, que existe a possibilidade de novos impérios surgirem por conseguirem ocupar esses espaços. Enquanto essas empresas que ficaram gigantes, um peso, assim, 87 mil pessoas, o caso da Meta, elas estão tendo que se reajustar a um novo planeta. Mas pobres, volto a dizer, elas não estão. Pobres estão as pessoas que usam Twitter produzindo conteúdo há séculos, nunca conseguiram ganhar dinheiro com aquilo e agora o Elon Musk ainda quer cobrar? Desde que aquilo tudo era mato, né? Pera lá, né? $8. O Elon Musk tinha que fazer um Pix pra gente. O resumo dava pra isso. Apoia essa causa, Tassos. Pois é. Tassos Veloso, obrigada pela participação. Bom trabalho pra você. Valeu, até uma próxima. Tchau, tchau.
Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição do João Guilherme Lacerda e da Fernanda Pontes. Até mais!